pessoal, é com muita satisfação que nós fazemos hoje a abertura do nosso simpósio de Educação e Práticas Jurídicas, o simpósio organizado pela ESA, Escola Superior de Advocacia, São Paulo, e a abertura vai ser realizada pelo professor José Eduardo Faria, com o título de palestra Dilemas no Ensino Jurídico. O professor José Eduardo Faria é titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem graduação em Direito, mestrado em Direito e doutorado em Direito pela mesma faculdade e pós-doutorado pela Wisconsin University nos Estados Unidos. É o professor ganhador de diversos prêmios de literatura e jornalismo nas categorias dos livros de direito, e também é jornalista, é colunista, trabalhou como executivo financeiro no Banco do Itaú, coordenador da área de Ciências Humanas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, representante da área de Direito no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e professor visitante na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas desde 2004. É autor de vários livros, entre eles vários livros relacionados à sociologia jurídica e economia jurídica, economia do direito também. Tem experiência na área de sociologia jurídica, atuando principalmente nos seguintes temas: relação entre direito e economia, mudança social, poder e legitimidade, discurso político e crise de governabilidade, direitos humanos, globalização, transformações de poder judiciário, metodologia e questões referentes ao ensino jurídico, direitos sociais e eficácia jurídica. E então, professor, com muita alegria que eu passo a palavra ao senhor. E nós temos alguns alunos da cátedra do professor aqui hoje. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer pelo chat, que no final da fala do professor a gente pode debater um pouco, tá? Muito obrigada, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar nesse simpósio sobre educação e prática jurídica. E naquilo que se espera de um professor que faz a palestra de abertura, é menos a discussão de pontos específicos e mais a discussão de questões genéricas que permitem colocar em discussão os dilemas da nossa carreira, da nossa profissão, da nossa formação em direito. Eu vou começar fazendo uma pequena apresentação de recortes de jornal, mostrando que os pais já vêm apontando já há algum tempo a necessidade das faculdades de direito, por um lado, e de nós, operadores do direito, por outro, de buscar uma certa, como é que eu diria, formação mais interdisciplinar, menos dogmática, mais sensível a um diálogo com a economia, com a história, com a antropologia, com as tecnologias de um modo geral. Por exemplo, um dos principais jornais brasileiros, Globo e o jornal Valor, já há algum tempo vem dedicando uma série de reportagens sobre a carreira jurídica, dizendo que, estou lendo aqui o título, mudança no mercado de trabalho exige um novo perfil do advogado. Não é? E aí eles afirmam que as práticas jurídicas tendem a se tornar mais ágeis, tendem a transcender os limites forenses, tendem, de certo modo, a acompanhar o fenômeno da internacionalização dos mercados. E a reportagem mais ou menos conclui dizendo o seguinte: não dá mais para se ter uma formação em direito puro, ou temos uma formação interdisciplinar, ou nós não saberemos nos colocar no mercado de trabalho. Porque os escritórios querem profissionais inovadores que saibam como administrá-los na perspectiva de negócios, gerando novas receitas. Bem, advogados que possam assegurar a uma grande variedade de empresas que eles falam a sua língua e entendem as suas necessidades. É essencial, portanto, acompanhar de perto as próximas gerações que estão saindo das faculdades de direito para descobrir se, no mercado terrivelmente saturado, essas novas gerações conseguirão o lugar ao sol, em que medida as novas gerações conseguirão se posicionar no mercado de trabalho, que tem essas exigências. O mesmo jornal, Valor, algum tempo depois, publica uma outra reportagem dizendo que o estudo da KPMG, que é uma empresa de contabilidade, consultoria e auditoria, mostra o novo perfil dos diretores jurídicos das empresas de capital aberto, dos diretores jurídicos das empresas de capital fechado.
E aí, basicamente, não é, o que essa reportagem diz é que o diretor jurídico não está mais só focado na análise de contratos, não está mais só focado nos aspectos societários ou mesmo no controle das disputas judiciais. Ele tem de ter uma visão do negócio do seu cliente. Quer dizer, ele tem de ter uma clara percepção de que ele não é apenas alguém da atividade meio, mas ele é também alguém da atividade fim. Não é? E, a partir daí, ele tem de se alinhar ao negócio da companhia. Com isso, esses diretores jurídicos cada vez mais estão ligados a decisões comerciais, a análise de risco, e eles têm de descolar aquela imagem de, vamos dizer, de criar obstáculo ao negócio. Quer dizer, o assessor jurídico, o diretor jurídico, que o tempo todo diz que isso pode, que isso não pode. Quer dizer, eles têm de resolver problemas, eles não são mais apenas e tão somente consultores, mas também são resolutores de problemas. Ao mesmo jornal, mais à frente, o jornal vem fazendo isso nos últimos 6 ou 7 anos, também vai dizer que nós estamos começando a perceber no Brasil uma série de escolas que estão preocupadas advogados para o futuro. Qual é o futuro que esse jornal, com essas reportagens, está imaginando? Não é? Esse futuro é ultimamente marcado por 5 revoluções. Esse futuro é um futuro marcado por uma revolução tecnológica, por uma revolução econômica, por uma revolução sociológica, por uma revolução política e por uma revolução cultural. Cada uma dessas revoluções, quer dizer, elas interagem entre si, cada uma dessas revoluções transforma a sociedade contemporânea. E como nós vivemos em sociedades conflitivas, e o papel dos advogados é lidar com os conflitos, isso significa que essas revoluções atingem estruturalmente a nossa profissão, as nossas carreiras. A revolução tecnológica é basicamente decorrente de uma série de medidas que levam à aceleração do tempo. Nós saímos da ideia daquele tempo diferido, de tempo de etapas sucessivas que nós tínhamos na sociedade industrial. No campo do direito, essa ideia de tempo com etapas sucessivas é a ideia do tempo do processo civil, do direito de recurso, né, do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, ou seja, é a ideia do processo que é protocolado, depois de protocolado ele é distribuído, depois distribuído a citação, a intimação, depois há tempo para se apresentar a defesa, depois há a possibilidade de se pedir pareceres, há a possibilidade de se fazer um despacho saneador, toma-se uma decisão e essa decisão entra questionada num tribunal de segunda instância, não é? O que nós vamos perceber é que cada vez mais a aceleração do tempo pela transformação tecnológica faz com que nós tenhamos decisões em tempo real, decisões em tempo online, decisões que, de certo modo, acompanham o funcionamento do mercado financeiro, ou seja, decisões que trabalham com a ideia de que, quanto maior for a velocidade do processo decisório, mais o investidor, mais o ator empresarial estará imune a eventuais riscos, não é? Vejam, por exemplo, que eventualmente pode ser que uma disputa entre uma empresa e outra empresa em torno de uma tecnologia demore muito tempo. Quando finalmente o judiciário julgar o litígio dessas duas empresas, essa tecnologia já virou sucata. Para evitar esse problema é que nós tivemos, com a aceleração do tempo na revolução tecnológica, uma fortíssima expansão de mediação, uma fortíssima expansão da arbitragem. Quer dizer, quando nós olhamos a expansão da arbitragem no Brasil, ela explode, a demanda explode justamente no momento em que nós estamos ali, na altura da década de 90 para a década de 2000, 2010 e até 2020, num processo cada vez maior de aceleração dos descobrimentos tecnológicos ou das inovações tecnológicas. A segunda revolução é a revolução de natureza econômica. Essa revolução de natureza econômica está fortemente atrelada às transformações que o mundo sofreu depois da Segunda Guerra Mundial, ali na altura de 1950 a 1970, quando nós tivemos o chamado capitalismo de natureza social-democrática, ou capitalismo keynesiano. Em seguida, nos anos 80, esse capitalismo se desarranja em função das crises do petróleo de 1973 e 1978. Com isso, a década de 80 é uma década de crise, de rearranjo, de investimento em tecnologia, investimento em novas técnicas de produção, investimento em fontes alternativas de energia. E, a partir daí, nós vamos sair, nos anos de 1990 até 2021,
num novo período de crescimento econômico, e esse período de crescimento econômico é fortemente conhecido pela expressão globalização econômica, que é um fenômeno de transterritorialização dos mercados, e pelo advento das empresas mundiais. Ou seja, depois de nós termos tido uma geração de sociedades anônimas americanas e inglesas, depois de nós termos tido uma geração, ali na altura de 1970, das empresas multinacionais, a partir de 1990, nós vamos começar a identificar a emergência das empresas mundiais. Qual é o problema que as empresas mundiais nos trazem? Elas acabam fazendo com que, por serem empresas mundiais, elas atuam no mundo inteiro, elas acabam internacionalizando as decisões de investir. E, com isso, elas acabam, ao internacionalizar a decisão de investir, elas acabam tendo uma certa autonomia, a matriz dessas empresas, os acionistas dessas empresas, têm uma certa autonomia em relação ao, vamos dizer, aos estados em que elas atuam. Traduzindo, o que eu quero dizer é que, dependendo dos estados, nós vamos ter estados cujo produto interno bruto é menor que o faturamento anual de muitas empresas mundiais. E, nesse momento, o que nós percebemos é que vamos dizer, um choque entre a panela de barro e a panela de ferro quebra a mais fraca. E a mais fraca é, nos estados em desenvolvimento, nas economias de desenvolvimento, a ideia de soberania do Estado frente ao capital. Quer dizer, o capital mundial tem um poder de barganha, o capital mundial tem um poder de pressão que faz com que os estados, principalmente os estados de menor porte ou os estados em desenvolvimento, acabem cedendo em troca exatamente de novas fontes de tecnologia, novas linhas de financiamento, cedendo com isso incentivos fiscais, zoneando os mercados dos diferentes países. Ou seja, o que eu chamo a atenção é para o fato de que existe uma tensão entre um declínio da soberania dos Estados, por um lado, e um aumento do poder, vamos dizer, econômico, um poder de pressão que as grandes empresas mundiais têm, que os grandes conglomerados mundiais têm, e que as entidades que falam por eles, sejam entidades internacionais, sejam entidades multilaterais, também têm. A terceira revolução é uma revolução de natureza sociológica. Essa revolução de natureza sociológica está interagindo com a revolução tecnológica. A revolução tecnológica expandiu as novas técnicas de produção, disseminou aquilo que nós chamamos de um sistema da especialização flexível, diminuiu o tamanho das máquinas, substituiu o trabalho braçal pelo trabalho robotizado, e com isso começou a patrocinar uma série de fechamentos de postos de trabalho, de trabalhadores tradicionais cuja atividade monoqualificada foi se exaurindo e sucateada. Ou seja, o que eu quero dizer é que a robotização da produção leva a um fenômeno de desemprego estrutural, e esse fenômeno de desemprego estrutural desestrutura o trabalho e, por tabela, desestrutura os padrões de estratificação social. Nós vamos ter, fundamentalmente, não é, um fortíssimo processo de tendência ao desemprego de trabalhadores monoqualificados ou semiqualificados. Nós vamos ter um aumento significativo de população em situação de rua, nós vamos ter um aumento significativo, não é, de exclusão social em função das novas técnicas de produção, dos novos critérios de empregabilidade. Ou seja, a revolução sociológica leva a um processo de desestruturação do mundo do trabalho. E essa desestruturação do mundo do trabalho vai ter uma série de consequências. Uma das consequências é a exclusão das novas gerações do mercado de trabalho. A exclusão das novas gerações do mercado de trabalho abre caminho para que elas percam a autoestima e caminhem ou para as drogas ou para a criminalidade, ou então caminhem para posições mais proto-fascistas ou proto-nazistas com os partidos radicais de direita, que é o fenômeno que ocorre hoje na Itália, na Europa de modo geral, mas na Itália, na Hungria e na Polônia de modo particular, e na França de modo particular. A quarta revolução é a revolução política, quer dizer, nós vamos começar a perceber nessa quarta revolução uma transferência da titularidade, da iniciativa de produzir o direito dos Estados para organismos multilaterais. Se vocês olharem, vocês vão perceber, por exemplo, que um dos processos que mais manchetes gerou no Brasil, que é o processo da Lava Jato, quer dizer, são as atuações da Força-Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba e a atuação do juiz Sérgio Moro, não é quando você
Hoje houve um bate-boca no Supremo Tribunal Federal entre o ministro Gilmar Mendes e esse ministro novo Cássio Nunes, exatamente por isso. A maior parte dos advogados tradicionais não percebe que o direito que está em jogo não foi necessariamente um direito produzido pelo Brasil, mas foi um direito produzido pelo Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro, que durante muitos anos funcionou informalmente em Paris, na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E na semana passada, os jornais econômicos mostravam que essa mesma organização, a OCDE, criou um segundo grupo de trabalho para acompanhar a evolução da corrupção no Brasil. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que nós estamos começando a perceber um processo de internacionalização do direito penal econômico. Nós começamos a perceber um processo de internacionalização das fontes formais de direito. Em vez da autonomia dos Estados, por meio dos legislativos soberanos, produzirem direito, parte desse direito vai sendo produzida pelos organismos multilaterais sob a justificativa de harmonizar, de convergir os institutos jurídicos para viabilizar com maior eficiência o funcionamento de mercados transterritorializados. Isso vai acontecer com o direito penal econômico, isso vai acontecer com isso vai acontecer com o direito contra o abuso econômico, o direito antitruste, isso vai acontecer com o direito tributário, isso vai acontecer com o direito de marcas e patentes, isso vai também levar o antigo direito internacional público a se tornar basicamente um direito internacional privado, ou, se vocês quiserem, um direito de negócios. E, por fim, não é? A última revolução que nós temos é uma revolução de natureza cultural. Essa revolução de natureza cultural leva à presença hegemônica do inglês como língua franca, dos valores americanos, principalmente empresariais, norteando o funcionamento do livre jogo de mercado. O fato é que essas revoluções, de alguma maneira, as 5 revoluções interagem entre si e geram um mundo novo. E esse mundo novo vai, de alguma maneira, sendo protagonizado por novos atores e sendo envolvido por uma nova conflituosidade. Quando eu falo, não é, nos problemas que caracterizam, ou melhor, quando eu falo nos fatores que caracterizam a evolução do trabalho jurídico a partir de um mundo que evoluiu de uma forma bastante acelerada entre o final do século XX para o século XXI, eu falo, por exemplo, em questões como aumentou o nível de competitividade da economia. Em primeiro lugar, o nível de competitividade da economia aumentou em escala global. Em segundo lugar, nós vamos perceber que também aumentou o grau de abertura da economia, das economias nacionais para investimentos estrangeiros. Quer dizer, vejam, primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês é a abre-se atividade econômica a partir de 1990 a 2021. Segundo ponto, há um aumento no grau de abertura da economia para investidores. Os investimentos estrangeiros se tornam porosos. Nós vamos perceber que as economias nacionais não conseguem mais funcionar de uma maneira autárquica. Nós vamos percebendo claramente aí o aparecimento das cadeias globais de valor. Isso ficou absolutamente claro quando, num determinado momento, países europeus ficaram sem vacina e sem material médico hospitalar para intubação, e nós, do Brasil, estamos ficando, porque isso, de certo modo, era dividido, era produzido junto aos países, produzido pelos países asiáticos. Por quê? Porque numa economia globalizada, nós podemos transferir certas tarefas de tecnologia leve, certos trabalhos repetitivos com máquinas tradicionais, para países asiáticos, onde a mão de obra é muito mais barata, ficando com os mercados mais remuneradores e com um trabalho mais tecnologizado. Bom, então o que eu quero dizer é que depois do grau de abertura da economia para investimentos estrangeiros, nós vamos começar que as empresas mundiais começam a negociar não apenas interesses privados, mas negociar interesses públicos. Quer dizer, há um momento em que nós não sabemos mais onde termina o interesse privado e começa o interesse público, onde termina o interesse público e começa o interesse privado. As relações tendem a ser mais porosas, e essa porosidade tende a crescer em função das estratégias de muitos estados em desenvolvimento de operarem por meio da administração pública indireta e ainda procurarem fazer empresas de capital misto, sociedades de capital misto, ou empresas públicas para interagir com as empresas privadas dos grandes países já desenvolvidos. Uma quarta dimensão que vai surgir é cada vez mais a independência técnica na regulação dos mercados.
ou seja, cada vez mais a tecnologia vai sendo socializada e ninguém consegue operar com tecnologia própria. Há uma interatividade dessas tecnologias, o que vai fazer com que cada vez mais o mundo caminhe no sentido de, embora produza diferentes tecnologias, essas tecnologias tendem, num determinado momento, a buscar, principalmente em matéria de regulação, um processo de uniformização para que a economia globalizada possa fluir naturalmente. Isso vai trazer uma quinta, não é, questão, que é o aumento da complexidade do conhecimento jurídico, um aumento da complexidade do ordenamento jurídico. Nós vamos começar a perceber que aquela ideia de direito internacional e de direito nacional que nós tínhamos no final do século XX vai sendo superada. Um dos maiores teóricos do direito do final do século XX, Hans Kelsen, dizia que o direito internacional era como verso e reverso de uma mesma moeda, ou seja, ele era outra face do direito nacional. E, a partir daí, Kelsen dizia que só havia um direito, ele reduzia todo o direito ao direito positivo e reduzia todo o direito positivo ao direito constitucional. O que nós estamos percebendo agora é claramente o oposto. O humanismo jurídico entra em crise, a ideia de uma redução do direito positivo a fontes formais do direito entra em crise, a ideia de soberania entra em crise, o Estado desburocratiza, o Estado desregulamenta, o Estado deslegaliza, o Estado desconstitucionaliza, ao mesmo tempo o Estado estimula, não é, a revisão do Código Civil, revisão do Código Penal, revisão da legislação trabalhista, vamos fazendo uma série de reformas pró-mercado, e esse mercado abre caminho para um processo de autorregulação de cada cadeia produtiva. Ou seja, nós vamos começar a perceber, portanto, uma ideia de pluralismo jurídico. Não aquele pluralismo jurídico do século passado, que era um pluralismo jurídico no confronto de classes. A ciência do direito, na vertente da teoria do sistema, vai trabalhando cada vez mais na linha de uma pluralidade funcional. Quer dizer, o Estado produz leis que lhe interessam, mas tolera que as cadeias produtivas produzem a autorregulação que as interessa, que as comunidades locais produzam o direito que lhes interessa, que os organismos multilaterais produzam o direito que interessa cada um na sua cadeia, quer dizer, a OCDE na linha de investimento, o Banco Mundial na linha de crédito, o Fundo Monetário na linha de austeridade fiscal e por aí vai, o OMC na linha de saúde, e com isso nós vamos perceber um emaranhado de sistemas jurídicos, aquilo que nós podemos chamar de um sistema jurídico de multiníveis, não é? Que é uma expressão muito pouco conhecida no Brasil, e daqui a pouco eu vou dizer que ela é só conhecida pelos advogados que trabalham para a elite, vamos dizer, do mercado de advocacia. Além da complexidade do ordenamento jurídico, nós vamos ter cada vez mais, num processo de independência do judiciário na garantia de execução dos contratos, uma crescente percepção do nível de corrupção, a ideia de que nós podemos reduzir os custos trabalhistas, fechando fábricas em países democráticos e reabrindo essas fábricas em países ditatoriais, quer dizer, fechando fábricas em países como o Brasil, ou Argentina, ou França, ou Alemanha, e as reabrindo no Vietnã, na China, ou na Tailândia, onde o custo dos direitos trabalhistas é muito baixo, porque os direitos sociais ali praticamente não existem. Ao mesmo tempo, nós vamos começar a perceber a necessidade de rever a complexidade, o peso da carga tributária e também olhar para o aumento da produtividade da mão de obra. Tudo isso, mencionando, não é, vai fazer com que nós tenhamos a necessidade de examinar um novo tipo de direito, um novo tipo de profissão jurídica. Eu quero chamar a atenção de vocês que foi exatamente em função dessas mudanças que eu mostrei que nós tivemos aqui os jornais que eu mencionei. As escolas querem formar advogados para o futuro. É esse o futuro que as escolas têm em mente, não é? O estudo da KPMG mostra o novo perfil dos diretores jurídicos. O que as empresas jurídicas querem são operadores jurídicos sensíveis a esse ambiente que eu estou mencionando. A mudança de mercado exige novo perfil de advogado. Um advogado que entenda essas mudanças que eu apresentei a todos vocês. Mas isso não estava acontecendo até mais ou menos 2015. O ensino do direito, de um modo geral, e as práticas pedagógicas, de um modo geral, estavam muito lentas na adaptação do ensino do direito, essas que nós tivemos a partir da década de 1990 para cá. Eu vou começar com alguns exemplos que eu quero mencionar para vocês. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre 2012 e 2013,
houve uma queda de 20% na procura de vagas nas universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos. O que significa isso, não é? Vejam, entre 2012, comparando 2012 com 2013, em 2013, o número de, vamos chamar, vestibulandos, aspas, o número de candidatos às universidades mais prestigiosas na área de direito nos Estados Unidos caiu 20%. Quando nós olhamos a relação entre 2010 e 2012, a demanda já havia caído em 38%. Quer dizer, vocês tiveram a queda de pelo menos metade, não é? Uma queda de pelo menos metade da demanda nos cursos de direito. Por quê? Porque simplesmente as faculdades de direito americano foram mais lentas do que as faculdades de economia e as faculdades de administração para refigurar os seus programas, refigurar os seus currículos, refigurar os seus projetos didáticos, e tendo em vista, vamos dizer, as 5 revoluções que eu mencionei. Mais do que isso, não é? Em 2013, não é? Nós tínhamos 212 faculdades de direito nos Estados Unidos. Em 2014, nós tínhamos apenas 202, ou seja, 10 faculdades de direito de universidades prestigiosas fecharam as portas por falta de demanda. E mais do que isso também, nós vamos perceber que em 32 faculdades das 212, elas passaram a ser processadas pelos alunos recém-formados que alegaram, não é, processando essas faculdades por danos morais e danos materiais, que aquilo que elas aprenderam na faculdade não as colocou no mercado de trabalho, não as preparou, as faculdades de direito não as prepararam para esse mundo a partir das 5 revoluções que eu mencionei. A Universidade de Harvard perdeu a capacidade, num determinado momento, de definir a hierarquia das disciplinas, quais são as obrigatórias e quais não são as obrigatórias, e liberou para que os alunos escolhessem as que quisessem um número mínimo de créditos. A Penn University, a Pennsylvania University, uma das 10 mais, também fechou o curso tradicional de Direito e abriu 3, Direito e Engenharia, Direito e Medicina, Direito e Empresa, que era uma forma de oferecer uma formação de um profissional interdisciplinar em Direito e Economia, em Direito e Tecnologia, em Direito e Ciências Bioquímicas ou Biomédicas, e, ao mesmo tempo, os escritórios americanos começaram a demitir significativamente. E, com isso, o salário médio, não é? Como a demanda por advogados caiu, quer dizer, a procura por advogados caiu, o nível salarial médio do anual caiu de $70 mil ano em 2009 para $60 mil ano em 2011, para $55 mil ano em 2013, para $50 mil em 2015. O que eu quero dizer é que houve, por parte dos grandes escritórios de advocacia, uma suspensão, ou melhor, uma redução das contratações de novos advogados. Por quê? Porque se a economia globalizou, os escritórios perceberam que eles também poderiam, através da Organização Mundial do Comércio, se globalizar. Conseguiram, não é, que a cláusula de serviços jurídicos fosse introduzida numa das Organizações do Comércio, e isso permitiu que, num determinado momento, os escritórios ingleses e americanos pudessem operar em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, não. E, com isso, vocês começaram a perceber também um processo de globalização das atividades jurídicas, ou seja, se eu tenho uma empresa mundial e a maioria das sedes, as sedes dessas empresas mundiais, a maioria está nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e lá se pratica common law, é evidente que as grandes empresas mundiais querem ter com o direito das suas matrizes. Quem tem o capital tem a capacidade de influenciar na, vamos dizer, reforma jurídica dos Estados nacionais. E se eles influenciam essas reformas jurídicas dentro de uma perspectiva da common law, é claro que eles querem que as suas defesas, os seus contratos sejam examinados por braços dos seus escritórios sediados em Nova York, Chicago, São Francisco ou Washington. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que isso explica um processo de globalização dos escritórios dos serviços, não é? O Brasil vai ser, mais dia menos dia, obrigado a trabalhar com a abertura dos serviços econômicos. A OAB está se opondo a isso, daqui a pouco eu volto a tocar nessa questão. Em 2002, no finalzinho do governo Fernando Henrique, o Itamaraty convocou os 100 maiores escritórios de advocacia do Brasil para dizer que, mais hora menos hora, o mercado de trabalho vai ter de abrir. Não adianta a OAB recorrer ao Supremo, disso
camarada, o Brasil não abrir o mercado de trabalho para os escritórios estrangeiros, a economia brasileira vai sofrer retaliações nas suas exportações de aço, suco de laranja e commodities e coisas desse tipo, uma briga muito pesada, não é? E isso explica, portanto, por que é que, na queda de contratação, o nível médio anual dos advogados está caindo, advogados iniciantes. E, ao mesmo tempo, os escritórios americanos também começaram a se informatizar, começaram a informatizar tudo aquilo que fosse atividade repetitiva e começaram a gastar, mais ou menos, a partir de 2013, cerca de algo que varia de 1 bilhão e 200 milhões de dólares a 1 bilhão e meio de dólares na compra de, vamos dizer, pesquisas de legislação e pesquisas de jurisprudência americana em escritórios hindus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os escritórios americanos terceirizaram as atividades de pesquisa em legislação e de pesquisa em jurisprudência para pequenos escritórios hindus. Esses advogados hindus falam inglês fluentemente, lá é uma antiga colônia inglesa, tiveram muita facilidade. A cultura hindu, do ponto de vista formal, é uma cultura jurídica anglo-saxônica. Eles dominam profundamente a tecnologia e têm um custo operacional muitíssimo baixo. Ou seja, o que é que aconteceu com os escritórios americanos? Eles se reinventaram, passaram a terceirizar serviços, passaram a privatizar serviços essenciais, começaram a, vamos dizer, cortar gastos com os baixos salários dos advogados hindus, e com isso nós começamos a perceber uma crise, digamos assim, do ponto de vista do mercado de trabalho para os advogados americanos, o que exigiu, ou vem exigindo, uma reforma curricular nas universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos. É evidente que isso também, mais hora, menos hora, iria bater no Brasil. Claro que ele já está batendo no Brasil. Não é por isso que a ESA está investindo em cursos como esse, em debates como esse. Não é por isso que a Fundação Getúlio Vargas criou a GVLOL, que tem como finalidade atualizar os advogados já formados há 5 anos, há 10 anos, dentro dos avanços dos novos tipos de direito nesse cenário das 5 revoluções. Não é por acaso que o INSPER está investindo significativamente em projetos como Direito e Tecnologia, além de criar uma faculdade de Direito, ele está inaugurando, a semana que entra, um curso sobre Direito e Tecnologia, coordenado pela professora Mariana Valente, que foi minha orientanda de pesquisa de iniciação científica, mestrado e doutorado, e a Fundação Getúlio Vargas no Rio também, na área de Direito, está fazendo o mesmo tipo de trabalho, não é? E o Instituto de Direito Brasiliense do ministro Gilmar está na mesma linha, não é? O que eu quero dizer é que começa-se a perceber que ou os advogados brasileiros caminham para essa revisão, ou nós vamos acentuar uma série de problemas que, de certo modo, vão complicar a nossa vida de mal. Deixa só coisa que deveria ter vindo, em que, fundamentalmente, só alguma coisa em torno de 9% dos advogados brasileiros tem uma formação que eu poderia chamar de uma formação com pós-graduação. Quer dizer, 95, eu estou arredondando os números, 95, 90% dos advogados brasileiros não têm pós-graduação. Quando nós olhamos a diferença salarial dos advogados brasileiros que têm pós-graduação, eles ganham, em média, o dobro, não estou contando bônus, o dobro dos advogados que não têm pós-graduação. Quer dizer, um advogado de um escritório convencional, que lida com direito convencional, com clientes convencionais, a tendência dele é ganhar metade, não é? Absolutamente metade do que ganha um advogado, vamos dizer, com pós-graduação, junto a essas empresas de natureza mundial. Estava aqui do meu lado à direita, foi bobagem minha não ter olhado à direita. O que eu quero dizer é que o mercado brasileiro, na área de advocacia, está, não é, mais ou menos estruturado na forma de uma pirâmide. E na forma dessa pirâmide, o que nós vamos ter é uma leitura um tanto quanto amarga, uma leitura um tanto quanto muito difícil. Por quê? Porque quando nós olhamos, não é, isso que eu estou chamando a atenção de vocês, o número exato é o número de formados em direito no Brasil, do número de formados em direito no Brasil, só 95,1% tem a graduação, só. E 4,9% tem a pós-graduação. Dos 4,9% que tem a pós-graduação, 3% tem mestrado, 1,6% tem doutorado.
é muito baixo o nível de advogados, é muito baixo o nível de advogados que têm uma pós-graduação, é muito baixo o nível de advogados preparados para lidar com esse mundo novo que está surgindo. Isso significa que, como eu tenho uma oferta de advogados qualificados pequena, na lei da oferta e da procura, esses advogados muito bem qualificados, que fazem o CESA, que fazem a ESA, que fazem a GBLOL, que fazem os cursos do INSPER, eles tendem naturalmente a ganhar muito bem. Eles tendem a ganhar, o que eu disse a vocês, mais do que o dobro. Eu disse que era o dobro, mas é mais ou menos 110%, o salário deles é 110% maior do que o salário dos advogados mais tradicionais. Então, com isso, o que é que nós temos? Nós temos uma pirâmide, e essa pirâmide tem um corte. Esse corte é muito pequeno na cúpula. Essa cúpula é formada fundamentalmente por esses advogados que têm, não é, 4,9% dos advogados que têm uma pós-graduação, e o restante, na base, são os advogados que, de certo modo, ou se formaram por uma universidade de segunda linha, ou porque se contentaram em fazer um bom curso de direito, mas não tiveram, por razões profissionais, razões pessoais, razões que não vêm ao caso, vontade de fazer uma pós-graduação ou vontade de fazer um curso de um mestrado profissionalizante ou um curso complementar, ou mesmo se atualizar, digamos, do ponto de vista das transformações do direito positivo. Com isso, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês, não é? O que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que o que nós temos é uma pirâmide, e nessa pirâmide, a cúpula dela é formada por, basicamente, duas categorias de advogados. Primeiro, aquilo que nós podemos chamar, eu venho da sociologia do direito, não é? E, portanto, eu sou obrigado a tocar nesses temas, mas muitas vezes, quando eu falo, eu percebo que muitos advogados ficam incomodados, porque eles tendem a se identificar naquilo que eu estou falando, não é? E nem sempre aquilo que eu estou falando mostra um universo risonho, não é? Nós, sociólogos, sofremos de um vício da razão. Nós atestamos com números, nós buscamos pesquisas, nós elaboramos questionários, e nem sempre as conclusões que nós oferecemos são aquelas que os nossos clientes querem ouvir, não é? Então, o que eu quero dizer é que hoje nós temos, não é, fundamentalmente, uma cúpula muito pequena. Essa cúpula deve estar mais ou menos entre 5% a 10% dos advogados, e depois você tem uma grande base, não é? Com 80% e uma turma ali no meio, não é? Defensores públicos e advogados públicos ali no meião, não é? Então, o que eu quero dizer é que quando eu olho essa elite é uma elite formada, primeiro, em escolas de primeira linha, fez pós no exterior. Essa, vamos dizer, elite de primeira linha participa de entidades empresariais de primeira linha, não falo mais de Fiesp ou FEComércio, participam de áreas mais técnicas, como a Associação das Indústrias de Base e Equipamentos Pesados, como a FEBRABAN, e, ao mesmo tempo, tem uma enorme capacidade de acompanhar o efeito das 5 revoluções. Principalmente a elite, né? Essa elite é uma elite que acompanha as diferentes gerações de trabalhos e relatórios do Banco Mundial. Basicamente, nós temos 3 gerações de trabalhos do Banco Mundial. Em 1980 e 90, o Banco Mundial apresenta um relatório fundamental que defendia reformas estruturais da economia e valorizava, acima de tudo, o direito anglo-saxônico e valorizava a cultura empresarial americana e inglesa. Daí vem o conceito do chamado Consenso de Washington. Entre 1990 e 2000, essa geração de advogados que está na cúpula foi capaz de perceber a importância do segundo relatório do Banco Mundial. Se o primeiro relatório do Banco Mundial era um relatório macroeconômico e trabalhava basicamente com as questões de reformas do Estado, o segundo relatório é um relatório microeconômico. E esse relatório discute segurança jurídica, governança e defende fundamentalmente a reforma no direito civil, no direito penal, no direito do trabalho processual, na lei das sociedades anônimas, no direito falimentar, no direito administrativo e reformas constitucionais. Foi com base nesse relatório de 1990 a 2000, de segunda geração do Banco Mundial, que nós tivemos um documento produzido no governo Lula, do PT, em 2004, divulgado pelo Ministério da Fazenda e elaborado pela Secretaria de Política Econômica, defendendo em 103 páginas
reformas microjurídicas, ou melhor, reformas microeconômicas no campo do direito, adequando o direito brasileiro ao ordenamento da common law. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, esse relatório foi escrito por economistas, por tecnocratas do Banco do Brasil, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Banco Central, do antigo Ministério do Planejamento, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério da Fazenda. Não tinha um advogado, um consultor jurídico produzindo alguma linha, por menor que fosse, uma linha não, uma vírgula nesse documento Lula. E a emenda 45, que reformou o Judiciário, também foi aprovada em dezembro de 2004, introduziu uma série de medidas recomendadas pelo Banco Mundial, entre elas mandado de injunção, cláusula de repercussão geral e coisas do gênero. E, em terceiro lugar, vocês têm a terceira geração, que é a geração de reformas do Banco Mundial entre 2000 a 2010, que é a ideia do desenvolvimento econômico com preservação de meio ambiente, ou seja, a ideia de um desenvolvimento sustentado. Quando nós olhamos esses advogados da elite, eles são divididos em dois grupos. E esses dois grupos acompanharam a evolução dos relatórios do Banco Mundial. Esses dois grupos acompanharam a interação, a forma das faculdades de Direito nos Estados Unidos e na Inglaterra, aproximando-se das faculdades de Economia e das faculdades de Administração. Esses dois grupos têm uma enorme responsabilidade. Um desses grupos atua apenas na iniciativa privada. São escritórios padrão Pinheiro Neto, padrão Matos Freire, padrão Tosini Freire, melhor dizendo, Matos Filho e outros, não é? São esses escritórios corporativos que são construídos imitando os escritórios americanos e eles formam o que na sociologia do direito nós chamamos de uma elite cosmopolita de negócios. Essa elite cosmopolita de negócios fundamentalmente é formada, não é, pelas grandes sociedades de advogados. E essas grandes sociedades de advogados foram objeto de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas há alguns anos. Nas 20 maiores, ou 30 maiores, melhor dizendo, escritórios de advocacia de São Paulo, nos 10 maiores escritórios de advocacia de Curitiba, os 10 maiores de Belo Horizonte e os 10 maiores... Essa pesquisa é impressionante. Vejam o que ela nos mostra. Primeiro, essa pesquisa mostra que os membros dessa elite cosmopolita de negócios, quer dizer, os membros desses escritórios padrão Pinheiro Neto, que se fala inglês lá dentro, que tem ou na Faria Lima, ou tem na Berrini, ou tem nos Jardins grandes prédios corporativos, não é? Esses escritórios têm o seguinte perfil. Primeiro, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e foi uma pesquisa que ela faz regularmente para balizar os estudantes que a procuram no curso da GVLOL, não é? Vejam que a própria palavra GVLOL é uma palavra GV em direito, em inglês, que é uma forma de mostrar a visão que ela tem da necessidade que os grandes escritórios procuram de advogados que falem inglês e compreendam não apenas o direito brasileiro, mas compreendam a common law. 97,4% desses advogados são brancos, não é? 97,4% são brancos. 65% dos advogados dos grandes escritórios têm até 30 anos. Essa é uma pesquisa de 2 ou 3 anos atrás, não é? Mas ela ainda permite encaminhar essa discussão que eu vou fazer a vocês. O Estado Civil, 57% dos advogados ou advogadas são solteiros. Veja, são brancos, 97,4%, 65% são jovens, têm até 30 anos. Estado Civil, 57% são solteiros ou solteiras. Origem social. A origem social, 73% dos pais desses advogados têm diploma superior. Portanto, esses advogados vêm de famílias de classe média de classe média alta. Vejam bem, eles vêm de classe média de classe média alta. Eles estudaram em colégios como Lourenço Castanho, como Rio Branco, como Sion, ou como Dante Alighieri, ou como o Colégio Porto Seguro ou Miguel Cervantes. Os advogados bem-sucedidos, 54% têm mães com diploma universitário. Quer dizer, eles vêm de família escolarizada, eles vêm de família e incluídas na economia formal, não é? E uma situação bastante curiosa. Quando nós comparamos esses penduricários dos juízes, essa obsessão dos juízes e de procuradores do Ministério Público por penduricários, por auxílio educação, por auxílio transporte, por auxílio lanche, por auxílio disso, por auxílio paletó,
por auxílio, qualquer auxílio eles estão buscando, não é? Nós vamos perceber que isso pode vir a ser explicado pela baixa origem social da magistratura brasileira. Para vocês terem uma ideia, as últimas pesquisas do CNJ revelam que, na magistratura brasileira, apenas 35% têm juízes que são filhos de pais com diploma universitário, e apenas 16% são filhos de mães que têm diploma universitário. O que eu quero dizer é que, na medida em que o judiciário não dá, ou melhor, na medida em que o judiciário dá muita segurança, ele atrai, não é, os advogados, mesmo formados em universidades de boa qualidade, mas ele atrai aqueles que querem segurança no emprego. Como existe o teto constitucional e como o nível alto, o que eles têm ao progredir para a carreira até se aposentar, para evoluir, é muito baixo, e daí a pressão deles para furar o teto e tentar o tempo todo com os seus salários com os seus penduricários, não é? No caso dos escritórios de advocacia, desses grandes escritórios de advocacia, na medida em que esses garotos que vêm de famílias de classe média, média alta, eles tiveram grande, vamos dizer, escolaridade em boas escolas, estudaram, daqui a pouco nós vamos ver onde eles estudaram, eles têm mais coragem, eles têm maior coragem para ir para o mercado correndo riscos. Eles sabem correr riscos, sabem que podem ganhar no primeiro momento pouco, mas o dia em que começarem a ganhar, vão ganhar muito mais do que um juiz, muito mais do que um desembargador. Eles não estão nem um pouco preocupados em chegarem a ser desembargador e ganhar um automóvel com placa de bronze, porque o automóvel que eles vão comprar é um automóvel importado e os automóveis do Tribunal de Justiça não são importados. Vejam, o que eu quero dizer é que a elite cosmopolita de negócios, já de saída, tem uma origem social bastante alta. E, com isso, a formação mostra, não é, por que é que isso é importante. 68% dos advogados dos grandes escritórios já fizeram uma especialização ou uma pós-graduação. 25% dos advogados desses escritórios já fizeram 2 cursos de pós-graduação. 13% fizeram a pós-graduação no exterior. Na especialização, nas áreas que eles escolheram direito civil e penal, 29% escolheram a área de negócios, portanto, direito comercial e corporativo, 14% escolheram a área de direito público, 5% escolheram a área de direitos difusos, aí ambiental e consumidor, 3% escolheram a área de regulação e arbitragem, e o restante escolheu tecnologia, internet, propriedade intelectual e outras áreas como, entre outras, fusões, que está na linha, vamos dizer, de direito corporativo e alguma coisa como a integração regional e engenharia genética, não é? Quando nós olhamos a pesquisa da GV e perguntamos por que esses jovens foram fazer cursos de pós-graduação, os jovens dos escritórios, vejam que se vocês olharem os professores de vocês, os diretores de vocês, a sessão de formatura, muitos falaram da importância do direito como justiça, como equidade, como solidariedade, o diabo a quatro. Os, vamos dizer, advogados dos grandes escritórios que responderam à pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, não é, tiveram de responder a seguinte pergunta: por que vocês fizeram pós? Não é? 53% disseram nós queríamos melhorar o currículo e 61% nós queríamos ficar ricos. Quer dizer, 61% nós queríamos ascender na carreira. Qual é o problema que eu estou trazendo para vocês? O problema que eu estou é que nós temos na cúpula uma elite cosmopolita rica, uma cúpula que, de certo modo, se preocupa exclusivamente com o seu sucesso profissional. E esse pessoal já não tem mais interesse em ser representado pela OAB. Esse pessoal já é representado pelo Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, pelo CESA. Quem vai representado pela OAB é o corte abaixo, o segundo corte. Eu não me refiro à advocacia pública. Mas antes de descer para o corte abaixo, e ao lado da elite cosmopolita de negócios, nós temos também uma segunda parte dessa elite, que são os advogados públicos. São procuradores da República, são advogados do Banco Central, que também têm uma formação semelhante a essa. São bastante jovens. A quantidade de advogados que o Largo São Francisco formou, que foi para Yale, que foi para a Columbia, que foi para Berkeley, que foi para Chicago, que foi para Wisconsin, é muito grande. Todos eles trabalham, não é, como advogados estruturantes de políticas públicas. Eles trabalham como advogados que assessoram os ministros dos ministérios mais importantes,
o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, hoje chamado Ministério da Economia, Ministério do Planejamento, Ministério de Ciência e Tecnologia, na formatação de políticas públicas. Geralmente, esse pessoal fica algum tempo, ganha nome, não espera se aposentar, porque depois de 10 anos ou 15 anos de carreira na advocacia pública estruturante, não estou falando em procurador do Estado, não estou falando em procurador municipal, eu estou falando em advogado de cúpula do Executivo, em advogado que advoga no IPEA, que advoga no Banco Central, no BNDES, esse tipo de gente. Esse pessoal, depois de 15 anos de carreira, sai e é contratado a peso de ouro pelos Pinheiros Netos da vida, pelos Tosini Freires da vida e pelos Matos Filhos da vida. É evidente que esses advogados que trabalham na Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central, no BNDES e no Banco Central, também fizeram pós no exterior, também estudaram em escolas de primeira linha, também conseguem acompanhar a produção dos organismos multilaterais. Isso é literatura, vamos dizer, diária para eles, aqueles 3 relatórios do Banco Mundial, as pesquisas do Banco Mundial Doing Business, fazendo negócios, e a outra pesquisa que é construindo instituições para mercado, ou seja, eles vão acompanhando, porque eles têm de estruturar as políticas públicas, são os advogados que assessoraram no Plano Real, assessoraram o governo Lula, assessoraram o governo Dilma, assessoraram o governo Temer, não estão assessorando o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é inassessorável, ele não consegue ser assessorável, não é? Mas o que eu quero dizer é que esse pessoal é um pessoal de altíssima qualidade e a tendência dele, depois de 10 a 15 anos de advocacia pública, é continuar na elite, mas indo compor a elite cosmopolita de negócios. Quem são os advogados tradicionais? Os advogados tradicionais são aqueles advogados que fizeram cursos mais dogmáticos, que se contentaram, não é com compêndios, que se contentaram com tratados, que se concentraram com elementos de teoria de direito privado, elementos de teoria de direito do Estado. São advogados que acreditaram na possibilidade de um direito puro, de uma formação jurídica. São advogados que acreditaram que poderiam, eventualmente, fazer uma carreira disputando o judiciário, ou disputando o Ministério Público, ou disputando uma defensoria pública, ou disputando alguma posição na área de polícia, não é? É que não há uma demanda muito grande, não há uma oferta muito grande que comporte essa oferta de oferta de empregos para advogados nas faixas menores do Estado, que absorva essa oferta muito grande criada pelas novas faculdades de Direito. Então, com isso, o que é que nós temos? Nós temos hoje um problema complicado. O problema complicado é que nós temos uma oferta de advogados maior do que o mercado comporta. Nós temos uma oferta de advogados, não é, maior do que a demanda de serviços jurídicos tradicionais pelo mercado. Quer dizer, se por um lado há uma demanda de serviços altamente qualificados por parte das grandes empresas que operam na economia globalizada aqui no Brasil, mas eles querem esses advogados da elite, por outro lado, são poucas as faculdades de direito, até porque a formação dessa elite é muito cara, os pais desses garotos é que pagam a GVLOL, quer dizer, a GVLOL não sai por menos de R$6.000 por mês, R$7.000 por mês, não é? O curso de Direito da GV não sai por menos de R$6.000 a R$7.000 por mês. Eles dizem que não é esse valor, mas é esse valor. O que eu quero dizer, portanto, é que esse pessoal tem dificuldade de se reciclar e esse pessoal vai, de alguma maneira, procurando trabalhar nos escritórios tradicionais. Esses escritórios tradicionais trabalham com direito convencional, trabalham com uma produção de massa. Essa produção de uma advocacia litigante de massa é uma profissão que faz com que os honorários sejam baixos em relação a cada processo e, portanto, eles precisam ter enormes quantidades de mesmos processos para obter uma rentabilidade minimamente digna nesses escritórios. Isso significa que esses escritórios estão começando a perceber também a importância nos casos convencionais, de informatizar, criando robôs capazes de preparar petições e coisas desse tipo. Nós estamos, na sociologia do direito, olhando muito, acompanhando muito de perto alguns escritórios. Um escritório de advocacia trabalhista, e foi o primeiro grande escritório em Pernambuco a tentar pegar todos aqueles conflitos de rescisão individual de contrato de trabalho, que são bem elementares, bem mastigados, colocar aquilo no computador e deixar que o computador faça esse tipo de serviço. Há aqui em Bauru um escritório que advoga faz para Banco Itaú, Bradesco, Magazine contra os pequenos devedores, que também é uma advocacia massificada. O dono desse escritório disse que não tem necessidade de ter um escritório na Faria Lima, alugou um hangar em Bauru,
começou a pegar a mão de obra do entorno das pequenas faculdades de Bauru. Esse pessoal é muito mais digitador do que qualquer outra coisa, porque o trabalho de advocacia já está substanciado por um software, não é? E, de certo modo, o trabalho que ele fez foi chamado de salsicharia jurídica. Há um estadista alemão, Bismarck, que dizia: não perguntem o que é que a Alemanha tem na sua profundeza, nem como as salsichas alemãs são feitas, não é? Na realidade, não perguntem o que é que a salsicharia jurídica faz. E é um dos homens que tenta, né, de certo modo, pressionar a OAB a permitir que ele possa encomendar trabalhos, escritórios indus de advocacia em matéria de pesquisa de legislação, em matéria de pesquisa de jurisprudência. Para caminhar para quase o final, ou tenho mais uns 5, 10 minutos no máximo, eu gostaria de dizer que as profissões jurídicas, não é? Na baixa, vamos dizer, da pirâmide, no lado baixo, essas profissões estão em crise. Algumas dessas profissões estão em crise porque os advogados tradicionais vão ser substituídos por robôs. Os advogados de conflitos tradicionais em matéria de família, em matéria de contratos de inquilino, lei do inquilinato, portanto, os contratos de brigas de vizinhança, de falência do pequeno comércio, tudo isso, de certo modo, é algo que vem ocorrendo no Brasil, mas também vem ocorrendo fora do Brasil. Durante algum tempo, eu passei pela Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, escrevi a minha tese titular entre Lecce, na Itália, na Universidade de El Salento, e durante 2 meses eu trabalhei na Universidade de Coimbra em 1998. Eu tenho ido lá todos os anos, quase todos os anos. Eu vou 2 vezes por ano a Portugal, porque eu sou membro da Universidade Évora, do Conselho da Universidade de Évora. E uma das coisas que eu tive acesso, graças a essa ligação com as universidades de Coimbra e de Évora, foi com o Centro de Estudos Judiciais, que fica no Largo do Limoeiro, em Lisboa. E eles me mostraram claramente isso, né? 75% dos conflitos, vamos dizer, mais corriqueiros são resolvidos pelo Ministério Nacional por juízes com uma formação convencional, porque são esses conflitos de pequena monta, são esses conflitos de pequena massa, de pequena quantidade. Em compensação, os 15%, os 25% de conflitos mais importantes são conflitos que são decididos pela arbitragem e são decididos com valores com grandes honorários como valor, não é? Eu me lembro que quando eu fiz uma palestra semelhante a essa, numa conferência latino-americana de magistrados, eu me lembro que eu chamei muito a importância dessa discussão sobre a formação jurídica dos advogados e mencionei como é que os árbitros ganham milhões e milhões e milhões, não é? Mas eu não falei eu não falei dos salários da magistratura. Mas 2 presidentes, um presidente do Supremo, o ministro Sepúlveda Pertence, e o presidente do Supremo Tribunal Argentino, soltaram no hotel no Rio de Janeiro um pequeno palavrão atrás de mim, a plateia não ouviu, eu ouvi dizendo o seguinte: esse cidadão está tentando dizer, eu estou tentando dizer que eles vão cada vez mais ficar com aquilo que a gente chama de carne de pescoço, enquanto a elite cosmopolita de negócios vai fazer arbitragem, tomando o nosso espaço como juízes, rompendo a exclusividade da magistratura. Eu não estava dizendo isso. O que eu estava dizendo é que nós estamos começando a perceber que o impacto dessas 5 revoluções com as quais eu comecei a minha exposição, ela vai, de certo modo, gerar uma série de consequências perversas, altamente perversas, na base da pirâmide. E essa base da pirâmide é justamente a base operada pela OAB. Eu sou de uma geração lá no passado em que toda a advocacia era defendida pela OAB. Hoje, a distância entre a cúpula, não é, o nível da pirâmide e a base da pirâmide é tão alta, tão alta, tão alta, que o interesse corporativo dos advogados de elite é definido por um órgão chamado CESA, Centro de Estudos e Sociedade de Advogados, e esses advogados só têm a carteirinha da OAB, mas não mais frequentam a OAB. Os meus advogados em Campos do Jordão, um deles foi meu aluno aqui em São Paulo, na pós-graduação, me disse, por exemplo, que em Campos do Jordão, hoje, o nível de rentabilidade médio, de rentabilidade dos advogados que atuam na comarca de Campos do Jordão, São Bento, Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, está em torno de 800 a R$1.000, né? E que eles são obrigados a fazer uma segunda atividade, um bico em corretagens, em corretoras, ou mesmo em cartórios funcionando como digitadores e coisas do gênero. Vejam, o que eu estou chamando para vocês é a atenção de que os escritórios e as suas profissões têm de ser reinventadas. Há algum tempo, um escritório de porte médio me pediu um parecer, e eu vou ler para vocês o que eu disse em parte desse parecer, eu não posso identificar qual é o escritório. O que eu disse foi: a profissão jurídica
passa por uma redefinição em todas as suas áreas de especialização e níveis de carreira. Isso é muito acentuado na elite cosmopolita de negócios e na chamada advocacia pública estruturante. A advocacia não vai desaparecer, o que vai mudar é o direito. A advocacia não vai desaparecer, o que vai mudar são as funções dos advogados, os papéis dos advogados. Em vez de esperarem o conflito ocorrer para irem para o fórum, tomar um penha-lapa e tentar resolver um problema de um contrato de inquilinato, em que o locatário não paga o locador, o que nós vamos perceber é que vai sair de cena esse advogado e vai entrar em cena o advogado viabilizador de negócios. Na sociologia do direito americano, nós usamos a seguinte expressão: sai de cena o advogado que resolve os problemas do tribunal, entra em cena o advogado que viabiliza negócios e que tira o cliente da rota dos tribunais. Em outras palavras, o que eu quero dizer, sai o advogado que fica esperando o conflito ocorrer para o cliente o procurar. Entra em cena o advogado que tem uma formação interdisciplinar e identifica a chegada a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo de novos tipos de conflito e trabalha como consultor para suas empresas clientes, advertindo: cuidado com esse problema, cuidado com aquele. Hoje, não é? Nós vamos perceber muito claramente, eu tenho dito nas minhas aulas na ESA, que quando houve a fusão dos grandes bancos, os advogados na faixa etária de 50 anos que atuavam no CAD ficaram esperando a chegada dos diretores jurídicos dos bancos para fazerem no CAD a defesa das fusões. E eles estão sentados até hoje, porque os bancos contrataram advogados de 30 a 40 anos, na linha de uma formação americana, na linha de uma formação, vamos dizer, interdisciplinar, dentro da estrutura de sociedade de advogados. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que depois que os escritórios americanos não previram a crise do petróleo e foram processados pelos seus antigos clientes e tiveram de pagar os prejuízos sofridos por parte dos seus clientes, porque não foram advertidos a tempo pelos riscos jurídicos nos negócios de petróleo, não é? Hoje, estes escritórios aprenderam, eles trabalham com análise de risco, eles trabalham muito mais com o olhar de um radar, com o olhar de um sonar, eles têm um olhar prospectivo. Eles, de certo modo, hoje interagem quando um contrato está feito por um banco, por uma financeira, por uma grande empresa, desde o momento em que o produto está sendo concebido. Quer dizer, eles não entram quando o produto já está pronto. Eles começam a trabalhar no projeto, no momento em que o produto estiver na prancheta. Não é? Por exemplo, os bancos automobilísticas colocam um engenheiro de produção, colocam um mecânico, colocam alguém da área de seguro, colocam um advogado e todos têm de falar a mesma linguagem. Não é? A revolução microeletrônica e a internacionalização dos mercados de bens e serviços engendrou novas realidades administrativas, novas realidades financeiras, novas realidades artistas, exigindo novas estruturas jurídicas e, por tabela, exigindo novas especializações na advocacia. Detalhe que essas especializações não necessariamente estão hoje dadas na graduação. Elas estão sendo dadas pela ESA com esse tipo de curso que ela está fazendo, está sendo dada pela Fundação Getúlio Vargas com a GVLOL e pelo INSPER com esses cursos mais ou menos concorrendo com a GVLOL. O que eu quero dizer é que hoje nós temos novas estruturas jurídicas que exigem conhecimentos especializados que muitos das universidades públicas, os chamados catedráticos mais antigos, não têm, não é? O que eu quero dizer é que, além disso, hoje nós estamos percebendo que as decisões em tempo real vão dando um novo perfil aos litígios entre as empresas, especialmente entre as empresas que operam com tecnologia de ponta, o que rompe o monopólio dos tribunais na resolução dos conflitos e faz a vida faz a alegria dos resolvedores de negócios, que são aqueles que arbitram. Com isso, os advogados estão cada vez mais dissociados da nova dimensão econômica e social do direito e precisam estar cada vez mais associados às dimensões técnicas do direito. O direito tem que passar a ser visto também, não apenas como aquela linguagem retórica baseada em Rui Barbosa, mas tem que ser vista como negócio. Se internetizou, se a economia se informatizou, o mesmo está ocorrendo com a advocacia, onde a coleta de informações, a análise de dados, a compilação de estatísticas e a produção de documentos são feitas por softwares. Com isso, o direito começa a deixar de ser uma área das ciências humanas e nos escritórios em que há softwares, o direito está exigindo pessoas com uma formação em ciências exatas. Eu aprendi no Banco Itaú uma das coisas que eu nunca poderia imaginar. O escritório Bolhões Pedreira,
que foi o escritório, talvez o mais importante escritório corporativo que o Brasil já teve nos anos 50, 60 e 70, e Lamy, Alfredo Lamy. Alfredo Lamy é um dos autores da nova versão do Código Comercial, e o Bulhões Pedreira, entre outras coisas, foi o consultor jurídico do Plano Real, foi o consultor jurídico na criação da Petrobras, em 1954, foi quem criou o BNH, foi quem criou o Estatuto Jurídico, foi o primeiro diretor do BNDES. Não é? Este homem, em outras palavras, tinha um escritório. A maior retirada do escritório era dele. A segunda maior retirada do escritório era do sócio dele, Alfredo Lamy. A terceira maior retirada do escritório era de um engenheiro financeiro especialista em matemática. Quer dizer, não era um advogado, era um engenheiro. É isso que eu quero dizer. O direito nos escritórios massificados, que vão substituir o advogado pelo robô, esses escritórios estão começando a ter a necessidade de especialistas em tecnologia de informação e especialistas em software. Estão buscando esses estagiários, esses técnicos, na área, não de ciências humanas, mas na área de ciências exatas. Contratos mais simples, como contrato residencial, contrato de trabalho, já estão automatizados. As posições chaves dos escritórios e nas diretorias jurídicas das empresas tendem a ser ocupadas por profissionais que dominam os códigos de linguagem de programação. A advocacia passa a ser um trabalho de engenharia jurídica. As estimativas são de que, a médio prazo, os escritórios de advocacia reduzam em 30% o quadro de funcionários, a começar pelos advogados iniciantes e estagiários. E com isso eu procurei mostrar que quanto maior é o avanço da economia brasileira em direção à indústria 4.0, maior é a necessidade que nós teremos de advogados que sejam capazes para poder terminar de grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo de hoje. Quais são essas mudanças que estão ocorrendo no mundo de hoje? Eu diria que essas mudanças, se nós não formos capazes de identificá-las agora e não formos capazes de reciclar nossa formação para acompanhá-las, porque elas vão exigir transformações, isso significa que nós estamos na base de baixo da pirâmide, mas na base de baixo nós vamos cair ainda mais. Esse é o meu próprio medo como professor. Quer dizer, quando eu olho, eu fui coordenador da pós-graduação do Largo São Francisco, na época em que eu fui coordenador, de cada 2 alunos que saíam, um fazia uma segunda faculdade, eu já estava fazendo outra. Eu cheguei a ter na minha sala, no curso noturno do Largo São Francisco, um engenheiro PhD em Berkeley, em física. Eu cheguei a ter 3 PhDs, professores da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, na minha sala, na graduação, aprendendo Sociologia do Direito comigo. Quais são os problemas? Primeiro problema, deslocamento da produção jurídica para instâncias não. Quer dizer, cada vez mais nós tendemos a ver um certo esvaziamento dos parlamentos. O parlamento vai ficando coisa de tiririca, enquanto aquilo que interessa vai ficando em, vamos dizer, fechados, órgãos opacos, onde eles precisam de advogados, e nós, muitas vezes, não temos oferta em número suficiente desses advogados. Segundo, substituição de mecanismos deliberativos por peritagem, por sistemas de peritagem. Quer dizer, substituir eleições majoritárias, substituir decisões de turmas do Supremo, de turmas do TST ou do Tribunal de Justiça, ou de câmaras do Tribunal de Justiça, por sistemas de peritagem. Quer dizer, ou seja, fala o técnico e não o generalista. Deslocamento da titularidade do parlamento para sistemas intergovernamentais em matéria de legislação civil, tudo aquilo que interessa às empresas. Surgimento de novos atores institucionais, órgãos multilaterais, órgãos supranacionais, produzindo direitos negociados, internalizados e importados pelos Estados nacionais. Exaustão funcional das categorias do direito. Exaustão funcional dos procedimentos jurídicos tradicionais. Nas faculdades de Direito, eu vejo isso com clareza. Como eu não advogo, eu vejo que nós, nas faculdades de Direito, não estamos conseguindo repor novos conceitos, novas ideias jurídicas para dar conta daquelas que foram quebradas, substituídas, sucateadas por essa reforma das 5 revoluções com a qual eu iniciei a minha palestra. Por fim, nós estamos percebendo o surgimento cada vez com maior intensidade, cada vez mais com maior intensidade, dos domínios transversais e transdisciplinares do conhecimento jurídico. Quem não tiver uma formação interdisciplinar, quem não tiver uma visão transversal do conhecimento jurídico, está fora do mercado a médio prazo. E, penúltimo, expansão da soft law, da autorregulação, da composição de pequenas normas dentro daquilo que a gente chama de lei quadro, é a ideia de um direito multinível, não é que eu mencionei, expansão dos conselhos de ética corporativa e expansão
arbitragem, os conselhos de ética corporal e embate político em função da instabilidade institucional. Quer dizer, não estou querendo, hoje publiquei um artigo no blog jurídico do Estadão, dizendo que quando nós, não é, quando nós olhamos a distinção que os economistas fazem, quando nós juristas olhamos as distinções que os economistas fazem entre risco e incerteza, risco é aquilo que pode ser olhado para o passado, entendido, e nós nos preparamos para que aquilo não se repita. Incerteza é algo novo. Nós nunca podíamos imaginar o que foi Chernobyl. Nós nunca podíamos imaginar o que foi essa pandemia. O que eu quero dizer, nós não temos capacidade de prever, de auferir, de calcular. Nós temos de fazer a aprendizagem no momento em que nós estamos olhando para o futuro. Em outras palavras, o que eu quero dizer, temos de trabalhar com ideias como prevenção e precaução. Na ideia de risco, é o oposto. Os riscos, não é? Os bancos têm hoje no computador a análise, quando eles vão vender um automóvel para vocês, eles fazem uma análise do perfil de vocês. Eles estão olhando para o passado. Não é? O que eu quero dizer é que se nós, advogados, não percebemos que, com as incertezas, com a multiplicação de incertezas, os nossos conhecimentos estão, de certo modo, superados, ou seja, quanto maiores são as contingências, quanto maiores são as incertezas, menos eu sei que sei, menos eu percebo o quanto eu não sei, não é? Mais eu percebo o quanto eu não sei, menos eu percebo o que eu não sei. E isso significa que, na função jurídica, isso pode vir a ser um fator absolutamente limitador, dramaticamente limitador, na nossa colocação profissional. Com isso, eu termino a minha exposição, espero que o simpósio seja bastante profícuo e peço a todos vocês que, de certo modo, compreendam que eu sou apenas e tão somente um sociólogo do direito. A finalidade do sociólogo do direito, durante muito tempo, de hoje ainda, um prefácio para um livro que vai sair sobre Bitcoin, dizendo que nós, sociólogos do direito, apanhamos muito, porque nós sempre chegamos dizendo aquilo que as pessoas não querem ouvir. Sempre justificamos aquilo que as pessoas não querem ouvir com números, com modelos, com questionários, e, de certo modo, não acertamos. Mas, pelo menos, nós trazemos um quadro de realidade. Se nós soubermos lidar com esse quadro de realidade, é evidente que nós sairemos daí melhor como profissionais, como cidadãos, como pessoas. O que eu procurei fazer foi fazer esse tipo de análise. Claro que não é uma análise otimista, mas eu prefiro, como eu disse, ser um ceticista da razão, ou seja, ter os pés no chão, do que ser alguém descolado pela realidade. Muito obrigado. Professor, muitíssimo obrigado pela palestra, muito obrigada pela abertura, que vai ser de fundamental, né, contribuição, esse pano de fundo para que a gente compreenda onde a advocacia está indo, né, quais os rumos do ensino jurídico, como ele pode ser, né, direcionado a partir de agora para formar esses advogados do futuro. Então, nós temos algumas perguntas aqui, após esse agradecimento. Antes disso, eu queria apresentar a professora Regina Célia Martinez, que é pesquisadora da ESA, professora da Universidade Unijales, e é mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo. Gostaria que ela começasse a fazer as perguntas, e caso não tenha, nós temos 3 perguntas aqui registradas, tá? Por favor, Regina. Sim. Muito obrigada, professor, muito obrigada pela ESA, pela oportunidade da reflexão, e da chamada, né? Porque, afinal de contas, aí é uma chamada de emergência, não é? Nós já estamos aprendendo o que é chamada de emergência com a pandemia, e a sua chamada, professor, é de uma sensibilidade ímpar e que traz muitas indagações. Eu vou me ater a 4 questões, né? E a primeira delas, professor, o brilhantismo da sua exposição, a clareza da sua exposição, realmente não temos palavras para agradecer, ok? Professor, a minha preocupação com toda a sua fala, a contextualização do problema, porque nós temos aí um grande problema. A primeira pergunta diz respeito a: estamos fadados a ter um grupo de seres humanos escravos, não só advogados, mas tudo aquilo que nós defendemos, né? Mas toda aquela população que, querendo ou não, nós defendemos. E dentro dessa pergunta, a advocacia, veja, todo esse movimento eu tenho observado com
com atenção, porque, veja, quem vai defender efetivamente aqueles valores que nós aprendemos na faculdade, que envolve seres humanos, patrimônio, porque, veja, o patrimônio que é listado pela Unesco, né, é um patrimônio maravilhoso, que entra, inclusive, do Brasil, né? Mas quem vai defender, como brasileiro, esse patrimônio? Né? Porque, veja, todo esse movimento em prol da subsistência vai fazer com que haja uma perda desse patrimônio, como nós já estamos vendo a olhos vistos, e quando eu digo patrimônio, diz respeito também ao patrimônio cultural da língua. Eu tenho uma certa resistência, estou brigando, mas já sei que já sou voto vencido, porque eu vivo lutando para falar o nosso idioma, para escrever no nosso idioma, e não permitir, muitas vezes, que o idioma estrangeiro entre no meu texto. Mas vejo que também estou ali navegando sozinha, né? Porque, querendo ou não, por moda ou por cultura ou por essa abertura, né, 5.0, 4.0, que nós estamos no caminhar aí, praticamente fica até demodé utilizar o nosso idioma, né? Então, eu fico bem preocupada com isso e gostaria de ouvi-lo sobre essa abordagem. Essa é a primeira questão. Eu aguardo a sua resposta e passo depois à segunda questão, professor. Essa primeira pergunta, ela abre um leque para uma série de explicações que eu não tenho condições de dar aqui. É evidente que essa evolução que nós estamos assistindo, ela tem, eu estava olhando ali, mas eu não vou conseguir pegar, ela é extremamente perversa, quer dizer, eu procuro chamar a atenção dos meus alunos para um raciocínio. Eu vou apresentar o estado da arte, mas eu não necessariamente endosso, não sou conivente com esse estado da arte. A minha própria maneira de apresentar esse estado da arte começa sempre com uma preocupação de natureza metodológica, mas o tempo todo, quem acompanha as minhas aulas sabe que eu vou identificando os problemas. Eu nunca trabalho com a ideia de sistema, eu nunca trabalho com uma ideia dedutiva, eu sempre sou indutivo, eu parto daquilo que é conflito, parto daquilo que é problema, parto daquilo que é ruptura do contrato social para, num determinado momento, fazer uma exposição da situação jurídica. Como nós estamos discutindo o ensino do direito, é evidente que eu não tinha como introduzir essa discussão. Mas eu sou extremamente crítico, não é, dessa transformação que nós estamos sofrendo. Essa transformação tem algumas características como velocidade, são três, basicamente. Velocidade, não é? Intensidade e perversidade. A perversidade se traduz exatamente pelo aumento brutal de desprezo pela educação, de desprezo pelo trabalho humano, pelo trabalho braçal. Eu tenho aqui, está ali, mas até pegar vai complicar, mas quando nós olhamos a decolagem da economia capitalista, depois da crise do petróleo dos anos 80, portanto, ela vai decolar nos anos 90, ela se dá em cima, a decolagem se dá em cima da robotização, ela se dá em cima da produção de tecnologias flexíveis vindas do Japão, em cima da mão de obra. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que você vai ter uma fortíssima, vamos dizer, perversidade no sentido de fechamento de postos de trabalho, no sentido de, vamos dizer, movimento descendente na mobilidade social. Acima de tudo, você começa a ter uma série de problemas, não é? Não é estranho a gente raciocinar que a Segunda Guerra Mundial terminou na altura de 1945, terminou à altura de 70, 75 anos, e nós temos ali a barbárie do fascismo, a barbárie do nazismo, e essa barbárie, de certo modo, está de volta. Por que é que ela está de volta? Não é? Ela está de volta junto às novas gerações europeias, junto às novas gerações de trabalhadores jovens europeus que não têm condições de entrar no mercado de trabalho. Seja porque parte desse mercado de trabalho foi robotizado, seja porque parte desse mercado de trabalho foi transferido para países ditatoriais onde não há direito ao trabalho. Por exemplo, se na Itália a senhora perguntar alguma coisa com relação à Fiat como fábrica italiana, a primeira coisa que eles vão dizer é um palavrão. A segunda coisa que eles vão dizer é que a sede da Fiat está em Londres e as fábricas da Fiat estão quase todas elas no leste europeu ou na Ásia, não é? Ou no Brasil. Quer dizer, o que nós começamos a perceber claramente é um processo de perversidade
E essa perversidade está apresentando uma série de problemas dramáticos. Um desses problemas é o alcoolismo das novas gerações europeias. O segundo desses problemas é a ressurreição do fascismo junto às novas gerações europeias. E o terceiro é, vamos dizer, o índice de criminalidade. O que eu tenho procurado em algumas aulas é tentar mostrar que, à medida em que avançam essas 5 revoluções tecnológicas na Europa, nós temos um aumento significativo do nível de criminalidade, do nível de encarceramento em prisões de economia, em prisões de segurança máxima. Portanto, concordo com o seu raciocínio, mas eu pararia por aqui. Não é? Acho que esse modelo de direito que está surgindo é um modelo que, de certo modo, atende às necessidades de uma economia mundial, atende às necessidades da sociedade. E se nós tivermos um gap muito grande entre a sociedade e a economia, nós teremos manifestações de rua, nós teremos essas ocupações que nós tivemos, esses movimentos sobre aqueles que não nos representam. Nós teremos, inclusive, o que aconteceu agora em janeiro com o Capitólio e coisas desse tipo. Isso é democracia. Eu não disse, mas digo agora, o tempo da economia, que é um tempo simultâneo, online, é um tempo incompatível com o Estado de Direito, é um tempo incompatível com a estrutura de uma vida democrática. Então, isso tudo vai explodir numa certa hora, quando nós temos que sentar, discutir, pesquisar, etc., etc. Segundo, quanto ao papel dos advogados, eu não sou desesperançado, muito pelo contrário. O que eu percebo, e aí eu teria de fazer uma exposição mais longa e acho que é um pouco difícil nesse momento, é a maneira como nós temos esse movimento que eu disse a vocês, não é? Da mesma maneira como eu tenho esse movimento de deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. Quais são essas instâncias não legislativas? Não é? São organismos multilaterais, são organismos internacionais, são os Mercosuls da vida, são as Uniões Europeias da vida. E, se nós olharmos, nós vamos perceber um dado bastante interessante. Eu já disse nesse curso que eu estou dando na ESA, que os partidos estão entrando num processo de enfraquecimento, que os sindicatos estão entrando num processo de enfraquecimento. Isso não significa o enfraquecimento da política, isso significa o enfraquecimento de um tipo de política voltada ao Estado de Direito parlamentar dos anos 50 do século XX. O que nós temos hoje é um novo tipo de política por redes sociais, um novo tipo de política por meio de organizações não governamentais. Quando eu comecei a minha carreira acadêmica como professor da USP, todos os meus alunos que queriam fazer política iam para partidos. Eu tenho, porque o Paulo Teixeira, do PT, foi meu aluno de pós-graduação e graduação. Eu tenho senadores que foram meus alunos, eu tenho deputados estaduais que foram meus alunos, eu tenho vereadores que foram meus alunos, eu tenho ministros do Tribunal de Justiça que foram meus alunos. Bom, o que eu quero dizer, Ministério da Justiça que foram meus alunos, ministros da Justiça que foram meus alunos. O que eu quero dizer é que, quando eles queriam, na graduação, fazer política e defender os interesses públicos, os maiores valores que a senhora se refere, eles iam para a política. Hoje, os meus alunos que querem fazer a defesa vão para ONGs. Essas ONGs são extraordinariamente bem estruturadas, algumas delas têm uma eficiência transnacional, e eu orientei uma tese sobre a presença do Greenpeace e da Oxfam como, primeiro, com status de observadoras na rodada de Cancún, na conferência de Cancún, ali nos anos 2000, um pouco antes, e depois na conferência de Cancún da Organização Mundial do Comércio, a Organização OMC, Organização Mundial do Comércio, e elas foram tão bem, que na outra conferência, na segunda rodada de Cancún, elas foram aceitas não como observadoras, mas como interlocutoras. Quer dizer, elas puderam falar, elas puderam ser ouvidas, elas puderam apresentar ideias, mas não puderam votar. O que eu quero mostrar, por exemplo, é que quando o prefeito de São Paulo começou, Gilberto Kassab, a cortar gasto nessa atitude muito liberal, de jogar tudo para o terceiro setor, na área das creches, algumas organizações não governamentais, lideradas por alunas minhas de pós-graduação, ganharam na justiça e enquadraram o prefeito Gilberto Kassab. Quer dizer, esses valores, não é que a senhora se refere, assumiram novos defensores, é isso que eu quero dizer, e eles estão sendo defendidos hoje por organizações não governamentais. Vou mais além, e aí eu termino. A audiência pública foi criada como um mecanismo que permitiria à sociedade, às entidades comunitárias, fazerem a defesa dos seus interesses no Supremo ou em projetos em tramitação na Câmara e no Senado. Hoje, se nós olharmos os especialistas que fazem parte, as pessoas que fazem parte das audiências públicas, são advogados contratados pelas ONGs. Durante muito tempo, o Barroso era um advogado contratado pela pelas ONGs antes de ser ministro supremo. Quer dizer, houve uma profissionalização das ONGs, e isso se deve muito, mas muito,
ao avanço de, vamos dizer, pesquisas e linhas de financiamento que foram abertas pela Fundação Ford, pela Ford Foundation, na América Latina, nos anos 90, pouquinho dos anos 90 e dos anos 2000. Quer dizer, começar a empoderar as organizações não governamentais, não dando só dinheiro, mas, além do dinheiro, dando uma enorme capacidade de aprendizagem, fontes de informação, dando, acima de tudo, capital humano para que elas pudessem concorrer, para que elas pudessem cumprir os seus papéis. É isso. Perfeito, professor, perfeito pela explicação. Professor, e como organizar um currículo para advogado do presente e do futuro? Olha, essa é uma pergunta que vai depender de cada instituição. Se eu ficar na USP, onde eu tenho, na congregação, eu sou decano da congregação, sou o titular mais antigo, onde eu tenho, por uma série de problemas que não vem ao caso, uma fortíssima presença de professores de direito privado. A USP, o Largo São Francisco, foi o tempo todo dominado por professores de direito privado, civil, processo civil, comercial, e por poucos professores de direito constitucional, direito público, constitucional e administrativo. Que eles têm, esses departamentos têm, comercial, civil e processo, têm o controle da congregação. E todos esses professores tendem a ser juízes, promotores, desembargadores, procuradores. E eles, evidentemente, têm uma visão de mundo voltada ao funcionamento tradicional do direito. Então, o que eles pensam quando formam um currículo é justamente imaginar que eles estão formando sucessores para os seus cargos no executivo. E eles sentem que nós, sociólogos do direito, quando fazemos esse tipo de exposição, ficando quase que afrontando o judiciário. Quer dizer, não é fácil ser convidado pela Confederação Latino-Americana da Magistratura e ouvir, não é, de dois presidentes supremos, um sentado aqui, que, no fundo, eu estou dizendo, as pesquisas estão dizendo que eles vão lidar com carne de cachorro, que eles vão lidar com os conflitos da sociedade mais elementares. Não é? Eles não têm a percepção alguma, eles se deixam levar por uma visão corporativa e não são capazes de permitir esse tipo de resposta positiva que a sua indagação me permite. Eu dou um exemplo, não é? Durante muitos anos, os professores, os alunos do Largo São Francisco quiseram, porque quiseram, e tinham razão no desejo, um curso de arbitragem. O Departamento de Direito Civil se recusou a dar esse curso. Isso gerou uma tensão, houve pressão para resolver o impasse. Finalmente, a faculdade cedeu e ofereceu um curso de arbitragem na graduação. Detalhe, esse curso era matéria eletiva e não matéria obrigatória. E para escolher o professor desse curso, fizeram um concurso de escolha e foi escolhido um civilista, que por acaso é magistrado, e a sua tese é uma tese anti-arbitragem, sob o argumento de que a arbitragem tira a exclusividade do judiciário e prejudica a auréola de soberania do judiciário. Quer dizer, o curso de arbitragem passou a ser dado num tom anti-arbitragem, num tom crítico. Quando a senhora olha a Faculdade de Direito, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, é exatamente o inverso. São esses jovens bem-sucedidos que vêm desses escritórios, são jovens, alguns dos quais já fizeram seu primeiro $1 milhão com 28 anos, e a visão deles é uma visão aberta, é uma visão de arbitragem, uma visão cosmopolita. Eles estão pouco preocupados com a questão do judiciário. Eu já disse que, uma vez, o primeiro projeto que eles fizeram, eles cometeram um errinho, no primeiro projeto do curso de Direito da GV. Eles fizeram um errinho, eles simplesmente fizeram um curso maravilhoso, aberto, progressista, mas não incluíram nenhuma disciplina de processo civil. Ou seja, como é que poderia a OAB permitir e o MEC permitir a abertura de um curso jurídico onde os seus alunos não tivessem uma matéria de processo? E eu fiquei ainda mais surpreso, eu participei desse processo, dessa discussão, quando eles me disseram, mas não estamos preocupados com o processo, nós vamos fazer negociação. Né? Tiveram as pressas de fazer um curso, de fazer 3 disciplinas, montar 3 disciplinas de processo, porque senão o curso não era aprovado. Isso vai depender de instituição. Nós podemos ter instituições do interior boas, com mais leveza no processo decisório, e instituições mais pesadas, com grande nome, que sejam muito lerdas, e, portanto, elas, de alguma forma, começam a segurar bastante a renovação do seu projeto pedagógico. Isso vai, como eu disse, eu fui presidente do comitê de área de Direito e Economia e Administração do CNPq, e, na minha época, eu via muita resistência das grandes faculdades de modernizar o seu currículo. Hoje está havendo um rejuvenescimento do corpo docente. Mas nas faculdades, como São Francisco, muitos daqueles que estão ensinando são jovens juízes talentosos, portanto, o processo se reproduz. Perfeito, professor.
Muito obrigada pela explicação. Professor, como equilibrar propedêutica e dogmática no currículo do direito? Essa é outra pergunta que vale uma nota de $1 milhão, não é? Eu acho que nós temos aí de partir para uma inversão do projeto pedagógico. Os cursos de direito são cursos dados a partir de uma visão sistêmica do direito. Ou seja, nós começamos exatamente pela visão reducionista, nós somos ainda presos a doutrinas formalistas, ou a doutrinas normativistas, ou a doutrinas kelsenianas. Claro que há uma distinção entre o formalismo, o normativismo e a pureza kelseniana. E isso vai fazendo com que a gente vá trabalhando com uma visão lógico-formal, uma visão piramidal, como se fosse um grande lego jurídico, juntando uma coisinha com a outra e dando ao aluno aquela visão absolutamente tradicional. E isso vai fazer com que o aluno saia da faculdade de Direito acostumado a resolver probleminhas como Caio e Tício. Ainda hoje eu toquei nesse assunto. Caio e Tício compram terrenos um ao lado do outro, um planta uma macieira, a macieira sobe, ela é galhosa, um galho vai para o terreno do outro, a quem pertence essa maçã, esse galho, a Caio ou a Tício. E no momento em que esse aluno sai da faculdade de Direito, ouviu falar em Rui Barbosa, ouviu falar em outras carcaças gloriosas, ele vai ter ali no departamento jurídico do 11 de agosto, ou num centro de estágio, ele vai ter de lidar com conflitos de comunidades, né? E nesse momento ele vê que o mundo é rigorosamente outro. No Largo São Francisco nós estamos sendo favorecidos porque houve nos últimos 3 anos a introdução de uma série de cotas ou de políticas de ação afirmativa. O perfil do nosso alunado está mudando significativamente. Hoje eu tenho um número de alunos que vêm de famílias pobres muito maior não tinha antes, não é? Eu tinha alunos de famílias remediadas. Hoje nós temos esses problemas que estão sendo discutidos em classe, e isso tem colocado muito professor da velha guarda numa posição difícil, porque ele não consegue responder. Ele responde ou com jurisprudência, ou responde citando Rui Barbosa ou alguma outra carcaça gloriosa e não sai dali. E esses alunos trazem problemas concretos, não é? Por exemplo, a questão do direito de laje, não é? Os velhos civilistas não têm a menor ideia de que é o direito de laje numa favela. Se o sujeito invade, ou vem de uma situação de risco na rua, ele invade uma área e faz um barraco, mas não tem dinheiro para construir a laje, o outro tem dinheiro para construir a laje, ele não tem o direito de impedir que o outro more em cima dele, não é? E coisas do gênero, não é? Então, nesse sentido, eu diria que isso vai depender de um projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico seria começar a partir exatamente das grandes tensões sociais que nós temos e começar a construir um raciocínio jurídico indutivo, partindo exatamente de um problema social, ou de um problema concreto, melhor dizendo, não social, de um problema concreto, chegar e descobrir e ensinar o aluno como é que ele vai se comportar fazendo uma avaliação daquele conjunto. Eu lhe dou um exemplo de como é que isso é possível. Nós tivemos, por razões que não vêm ao caso, eu acompanhei um debate entre um ex-prefeito muito rico de São Paulo e uma ex-prefeita que foi líder da prefeitura e fez greves contra esse prefeito muito rico, e os dois se tornaram muito amigos. Um era do PT, um foi fundadora do PT, e o outro era do PL, não, do PFL. E eu acompanhei os debates, eram muito engraçados, não é? Porque o tempo todo a prefeita, essa ex-prefeita, dizia o seguinte: a política econômica nacional gerou tanto desemprego que esse desemprego bateu nas comunidades locais, bateu, por exemplo, nas capitais dos grandes estados, e aí São Paulo. E não teve outra alternativa a não ser sobreviver na economia informal. Esse pessoal foi ser camelô. E, imediatamente, esse pessoal, por ser, começou, de certo modo, a expandir, a gerar uma série de problemas numa concorrência bastante pesada, com casas pernambucanas, ali no centro da cidade, com essas lojas mais populares, e surgiu aí um problema, não é? Esse problema foi parar nos tribunais, e esse problema gerou, inclusive, um processo que culminou numa decisão do Supremo, sendo que esse processo foi patrocinado pelo ministro da Saúde do governo do PT, Lula, e pelo secretário da Saúde de São Paulo, do governo do PSDB, Serra, não é? Fundamentalmente é o seguinte, que é o conceito de cidadania. O conceito de cidadania é um conceito de pertencimento. Cidade é atívita. Eu sou cidadão à medida em que pertenço à atívita. Mas para pertencer à atívita, eu tenho 2 vias. Uma via de mão dupla.
em que o Estado manda e eu sou obrigado a cumprir as ordens do Estado, e uma segunda via, em que eu sou contribuinte e, desde que o Estado seja tratos, me permita exercer o direito de voto, eu considero a cobrança desses impostos legítimos. O que ocorreu foi o seguinte, foi um raciocínio que o Judiciário, foi um raciocínio de procuradores do Estado, procuradores do governo federal começaram a fazer, que foi, na medida em que avançou a camelotagem, não é, diminuiu significativamente para fundos de previdência ou para institutos de assistência do Estado. O que, de dia para a noite, um camelô, não é? É um sonegador em potencial, um camelô trabalha com carga pirateada, um camelô trabalha com carga roubada, não importa a carga com a qual ele trabalha, mas ele é um sonegador, ele não paga imposto, não é? Mas ele é um cidadão, como cidadão ele tem direito a um hospital público. Ao mesmo tempo, ele não é do contrato social, ele não é contribuinte. O que houve foi uma tentativa aqui em São Paulo de fazer um fato de que, por não ser ele contribuinte, pedir a maternidade do seu filho no hospital público. O que eu quero dizer com isso? Problemas como esse me permitiram mostrar direito administrativo, Constituição, direito financeiro, funcionamento do judiciário e coisas do gênero. Isso eu diria que talvez é por esse caminho, não é? Eu estou dando rapidamente o caminho, é por esse caminho que nós podemos sair. É por esse caminho pedagógico, é por essa alternativa pedagógica. Perfeito, professor. Muito obrigada. Agradecemos em nome da ESA e passo. Muito obrigada pelas respostas e passo a palavra para a professora Raíssa. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Regina. As perguntas da Regina a gente acabou fazendo em comum, então acabaram respondendo, né? As respostas acabaram contemplando aí todas as nossas inquietações. E, professor, é um grande prazer novamente recebê-lo, ter o senhor aqui conosco. Eu agradeço em nome da ESA, agradeço em nome do professor Adriano Ferreira, que é o nosso coordenador acadêmico, e eu agradeço coordenador geral da Escola Superior de Advocacia, e também agradeço em nome do professor Jorge Bolsinhas, que é o nosso diretor. E muito obrigada mais uma vez, passo a palavra ao Eric. Professor, após o final da gravação, eu gostaria que você ficasse mais alguns instantes para que a gente termine de conversar um pouquinho. E agradeço aos demais pela participação, aos alunos que estão aqui presentes, Marisa, Cleide, Leonardo, muito obrigada pela participação de vocês. Eric, por favor. Obrigado. Agradecer novamente aí a palestra, né, essa super aula que o professor mais uma vez nos proporcionou. Eu também sou egresso lá da Faculdade de Direito e essa última fala do professor me fez assim, recordar um pouco, um breve testemunho aqui que eu registro. Eu estudei lá de 2003 a 2017 e esse movimento que o professor destaca, né, das cotas, é algo que eu observei, né? Assim, os professores com quem eu tive mais contato, eles sempre falavam do perfil dos alunos, né? Esse perfil um pouco não, né? Um perfil elitista, de fato, na Faculdade de Direito. E as cotas, acho que também pela questão do Enem, tentam modificar um pouco esse cenário lá na Faculdade de Direito, né? É uma coisa que eu observo que nos cursos da Faculdade de Filosofia, a gente já tem uma heterogeneidade maior ali, né, dos alunos que vêm, inclusive, da periferia. Já a Faculdade de Direito, né, eu estudei com auditores fiscais, então engenheiros formados pelo ITA, né, o professor comentou essa questão do perfil dos alunos, né, da Faculdade de Direito, é um perfil que eu observei bastante, né, de vir ou da própria Poli, né, engenheiros formados nas grandes faculdades, e lá na Faculdade de Filosofia a gente tinha um outro tipo de perfil de aluno. Então, só um testemunho aqui que eu queria registrar, e agradeço mais uma vez aí o professor pela fala. Raíssa. Você deve ter sido meu aluno de uma aula em que eu, como disse a professora Regina, começava exatamente botando um pouco de confusão na cabeça dos estudantes. Eu começava, acho que você se lembra disso, citando um caso do Castor de Andrade, que é um bicheiro do Rio de Janeiro, que demitiu um funcionário dele que era anotador. Na escala do bicho, na hierarquia do bicho, o anotador é quem fica na ponta da linha fazendo as apostas, não é? O sujeito trabalhou 35 anos para o Castor de Andrade, que era o banqueiro do bicho.
e acabou tendo catarata na vista e começou a cometer erro e foi expulso. Foi demitido enfim, da atividade ilícita. E ele entrou na Justiça do Trabalho com um pedido dos seus direitos. E a pergunta é, em que medida alguém que exerce uma atividade economicamente ilícita tem direitos, tem a licitude, não é, de pedir os seus direitos trabalhistas? Não sei se você se lembra disso, isso causava enorme confusão e os alunos acabavam, de certo modo, entendendo depois o significado da aula, a proposta metodológica da aula. Curiosamente, os tribunais passaram a introduzir na tensão norma-princípio, neste caso, os tribunais passaram a admitir um princípio jurídico, que é o princípio da boa-fé. Eles disseram o seguinte: claro que a atividade do bicho é um ilícito penal. Claro que, pela lógica tradicional do direito, não pode haver uma licitude trabalhista se a atividade econômica é ilícita. Agora, se nós formos rigorosos demais, formalistas demais, nós estaremos beneficiando o delinquente maior em detrimento do delinquente menor. E, com isso, eles admitiram, fizeram a admissibilidade do trabalhista. Em seguida, veio um novo problema, rigorosamente o mesmo, só que, em vez do jogo do bicho, era lenocínio. E era um caso que vinha de Santa Catarina com uma menina que tinha tido no passado 18 anos, foi prostituta de um bordel muito conhecido em Florianópolis, se desgastou com o tempo, foi substituída por outra e fez o mesmo pedido com o mesmo argumento da decisão do TST. E o TST aí já ficou com medo, já tinha trocado a turma, ficou com medo, substituído, e eles disseram, não, prostituição é diferente do jogo do bicho, fezinha todo mundo mais, prostituição mexe com família e patroa, né? O que mostra um certo, digamos, primarismo. Agora, quando a gente começa a discutir essas questões, é que nós começamos, quando nós damos esse tipo de abordagem, é que nós começamos a envolver os alunos lá no Lago São Francisco. E hoje cresceu o número de pessoas fazendo isso.